Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos de volta ao nosso Minuto Tribunal Regional Eleitoral. Bom, nós sabemos aí que o ano de 2015 nem começou ainda e já temos 3 tribunais regionais, 3 concursos que já podemos nos preparar, né? Primeiro, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, com a banca Consuplan, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, com a banca Sebrasp, CESP, e por último, que saiu recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, né, com a banca Fundação Carlos Chagas, a nossa querida FCC. O nosso TRE de Minas, nosso Minuto TRE de hoje, nós vamos abordar 2 conceitos. O conceito de transferência eleitoral e o conceito de revisão. Bom, antes que passemos aí para os conceitos, nós precisamos entender o seguinte: quando há o preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral e o eleitor, munido do seu título, deseja fazer uma transferência eleitoral, o que nós precisamos entender primeiramente? A transferência eleitoral no requerimento de alistamento eleitoral será requisitada com o número 3. Então, um código para transferência eleitoral, e esse código é o código 3. 3 de transferência. Então, não tem como você errar. Caso seja cobrado na sua prova, em alguma delas, em algum desses concursos, qual o código para a transferência eleitoral no requerimento, você vai lembrar do 3. 3 de transferência. Não tem como esquecer. Tá? E, professor, qual que é a diferença de transferência para alistamento eleitoral? Muito bem. Isso é o fundamental para a sua avaliação. A transferência eleitoral, conforme nós temos aqui, um conceito que está disposto lá na Resolução 21.538 do TSE do ano de 2003, diz o seguinte: sempre que o eleitor desejar alterar o seu domicílio e for encontrado em seu nome número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade de federação ou país, em conjunto ou não com eventual retificação de dados. O que isso significa? Significa dizer que o eleitor deseja alterar o seu domicílio. Ele está no município A, deseja alterar para o município B. Havendo, portanto, essa alteração de município, nós temos o quê? A chamada transferência eleitoral. Então, havendo alteração de município, transferência eleitoral. Quando acontecer essa transferência eleitoral, é importante que nós saibamos que o eleitor, com seu título eleitoral, esse número ele não altera. O que vai alterar será o quê? A unidade de federação. Veja o que está disposto. O eleitor permanecerá com o número originário da inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignada no campo próprio a sigla da unidade de federação anterior. Ok? Essa é a alteração que nós temos. Quais são os requisitos para transferência? Primeiro, recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio. Então, nós temos agora o primeiro quesito, é o prazo. Que prazo que eu posso fazer a transferência eleitoral? Bom, você pode fazer qualquer dia. Mas no ano que ocorrer as eleições, nós teremos aí, pessoal, uma vedação. Qual vedação será essa? Olha só a timeline que nós fizemos aqui para analisar isso. Nós suponhamos aqui, nós temos o caso das eleições, 150 dias antes dessas eleições, durante esse período é vedado transferência e alistamento eleitoral. Portanto, é permitido até 151 dias antes das eleições, certo? 150 dias antes das eleições já é vedado. Então, até o 151º dia é permitido. Dentro dos 150 dias antes das eleições, nós temos uma vedação à transferência eleitoral. Cuidado na hora de interpretar isso na sua prova. Porque até quando que é permitida a transferência? Até o 151º dia antes das eleições. Quando que é vedado? Se é até o 151º dia permitido, dentro dos 150 dias anteriores às eleições, nós temos uma vedação. Muito bem, esse é o primeiro critério. Segundo,
transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. Então, para que haja uma transferência eleitoral, tem que ter um interstício, ou seja, um intervalo de um ano do primeiro caso, que é o alistamento, ou da última transferência. Já houve prova perguntando que poderia fazer 3 vezes ao ano, 2 vezes? Não. A cada 12 meses, um ano, nós podemos aí... Muito bem, o terceiro critério, então nós vimos o segundo critério, que é o transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. O terceiro critério, residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Então, para que eu possa fazer uma transferência eleitoral, é importante que o domiciliado ele esteja naquele domicílio pelo menos durante 3 meses, né? Para que ele possa fazer a transferência, residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Isso é importante que a declaração dessa residência mínima de 3 meses ela é feita pelo próprio eleitor. Ele atesta com as próprias palavras esse tempo de residência mínima de 3 meses. Na prática, não é assim que funciona. Tem o comprovante de residência. Mas, para a prova, nós vamos ter que seguir o que está disposto na legislação, tá? Que é disposto pelo próprio eleitor, ok? E o quarto critério, prova de quitação com a Justiça Eleitoral, em relação a multas, penalidades, né? Se ele tem votado nas últimas eleições e tudo mais, ok? Quais são os casos especiais? O transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência e residência mínima de 3 meses não se aplica a quem? A servidor público civil, militar, autárquico ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência. Então, esse transcurso de pelo menos um ano e a residência mínima de 3 meses não se aplica no caso de transferência eleitoral, ok? Muito bem, pessoal. Por fim, nós temos o critério, né, da revisão. O que seria a revisão? Quando o eleitor necessitar alterar local de votação no mesmo domicílio, ainda que haja mudança de zona eleitoral, retificar dados pessoais ou regularizar situação de inscrição cancelada. Veja só, vou ver agora o critério da revisão. Quando o eleitor necessitar alterar local de votação, e essa alteração é no mesmo município, mesmo que haja mudança de zona eleitoral, porque nós sabemos que o critério é que para cada município nós teremos uma zona eleitoral, não é? Mas há municípios, pela sua grandiosidade, que nós teremos aí o quê? Mais de uma zona eleitoral. Mesmo que haja mudança de zona eleitoral, nós teremos aí a chamada revisão. Mas a revisão não é somente para alterar local de votação no mesmo domicílio, não, tá? É importante também ser utilizada para retificar dados pessoais ou fazer a regularização de situação de inscrição cancelada. Então, se você vai alterar nome, data de nascimento, nome dos pais, grau de instrução, estado civil, número de identidade, CPF, também nós utilizamos o critério da revisão, ok? Então, vamos lá. Qual que é a diferença de transferência e revisão? Transferência, mudança de domicílio. Revisão, não há mudança de domicílio e pode ser até feita mudança de zona eleitoral, mas não há mudança de domicílio, e pode ser utilizado o quê? Para retificação de dados, ou seja, correção de dados. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre transferência e revisão. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e bons estudos para os TREs. Tchau, tchau.